Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, na quarta-feira com você. Eu, o Edson Pinheiro, e o meu convidado, hoje, Ari Rabaioli. E vocês podem estar estranhando o formato da nossa mesa. Nós mudamos realmente, que é para a gente ter um pouco mais de espaço para o nosso convidado e para que a conversa flui melhor. Mas estamos começando mais um Dialogar para Avançar. Pinheiro, tudo bem? Pô, tranquilíssimo. Tivemos uma entrevista muito boa na semana passada com um cara que entende bem da área de imóveis, da área de licenciamento em Joinville. Foi muito boa. E a gente convida você a estar conosco todas as quartas-feiras ou quando quiser assistir às reprises dessas entrevistas que são boas. E hoje, nada mais, nada menos que um cara que conhece bem o mundo empresarial, conhece Joinville, entende de caminhão e hoje está ocupando uma função muito boa para nós aqui de Joinville. Exatamente. E aí, te convido mais uma vez a seguir as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e no Spotify. Ari Rabaioli, filho da terra, nascido em Joinville? Não. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui e falar um pouco da minha história, né? Como empresário, trabalhei como empregado até determinado momento, até 1990, e hoje na presidência do Badesc. Na verdade, eu sou gaúcho, natural de Erechim, porque terra do Tebaldi. Na época eu nasci em Aratiba, que é a minha cidade, e ainda era distrito de Erechim. Então a minha cidade é Aratiba, Rio Grande do Sul. Vim para Santa Catarina com 17 anos, comecei em Chapecó, e depois vim descendo, São Miguel do Oeste, Blumenau. Em 1985 eu ia para Joinville como gerente de contas do Unibanco na época. E depois em 86 como gerente geral da agência do Estado, a maior do Unibanco na época. E em 90 resolvi pedir admissão e sair para montar uma empresa de transporte. Esse é o grande desafio, a virada de chave de você deixar de ser empregado para se tornar empreendedor. É uma grande dificuldade, né? Você tem trabalhando para os outros, todo mês caindo dinheiro na conta, faça chuva, faça sol, o dinheiro está lá. Sim. E aí você larga tudo e resolve, não, eu vou empreender. Era um sonho desde os meus 20 anos e foi bem desafiador porque as pessoas me perguntam, mas por que transporte? Porque eu tentei abrir um banco e não consegui, né? Eu era bancário, então normalmente você abre um negócio hoje em dia dá. A atividade é onde você conhece. E depois o destino quis que eu participasse da fundação, da criação de uma cooperativa de crédito. Sou sócio fundador de uma cooperativa, minha conta era número 4. Então montou um banco, então? Não é um banco, é uma instituição financeira, Sim. Que é uma cooperativa, e fui conselheiro fiscal, conselheiro de administração e presidente 8 anos lá nessa cooperativa, que cresceu muito. Tem 2 pontos de atendimento aqui em Joinville. Mas a pergunta que não quer calar, né? O Ari, ele vem para Joinville e qual o caminho que te fez chegar na área de transporte? Como eu disse, eu tinha um sonho de me tornar empreendedor e logicamente, não consegui na área que eu atuava, que era o sistema financeiro na época. Aliás, muito desafiador para aquele momento, dos anos 80, 90. Todos os planos possíveis passaram por aquele momento e nós sofremos muito, né? Porque os planos todos que foram implementados na época, quem tirava todas as dúvidas eram os bancários, né? O governo lançava um plano e aí todo mundo corria para a agência para saber como ia funcionar. Tivemos o bloqueio de recursos na fase da Zélia Cardoso de Mello, né? O governo Collor. Um momento difícil. Muito difícil, né? Quem tinha recursos aplicados ficou com 50 mil na conta e isso virou realmente um caos. Mas aí tinha um presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas que era cliente do Unibanco e a gente sempre conversava. Tinha um irmão também que trabalhava no setor de transporte e eu comecei a entender um pouco esse momento, daquele momento principalmente, né? Porque é diferente de hoje, mudou muito de lá para cá. E aí me motivei a iniciar uma empresa de transporte. Mas muito difícil. Sempre digo, né? Tu tira o paletó e a gravata e coloca uma camiseta e uma bermuda, porque muda completamente. E aí,
contrariando inclusive técnicos, né, especialistas que dizem que para você empreender e dar certo tem que conhecer o mercado. E eu não conhecia absolutamente nada. E deu certo, graças a Deus. Iniciamos muito pequenos. E hoje nós temos uma empresa estabelecida ali em frente à Expoville, na BR-101, com várias filiais, enfim, né, 10 mil clientes ativos todos os meses. É desafiador, foi desafiador, mas conseguimos vencer. Quantos anos de Aceville? 35 anos. 35 anos. 35. De lá para cá, quais foram os maiores perrengues que tu já passou? Na verdade, o país sempre teve problemas de infraestrutura, né? Então, nós somos um termômetro da economia, quer dizer, se a economia vai bem, o nosso segmento vai bem, mas o grande desafio nosso são as rodovias, são os gargalos, os congestionamentos, enfrentar um congestionamento dia a dia com um motorista, né? E precisa seguir uma legislação trabalhista, que é a mesma da indústria. Então, você imagina o cidadão que está na indústria operando um equipamento, ele começa às 7 da manhã, vai ao meio-dia, às 17, 17h30, termina a jornada. O nosso motorista sai com um equipamento hoje que vale 1.200.000, 1.400.000, dependendo do implemento. Um patrimônio desse em cima de um CPF, fora o valor da carga, né, que varia de 500 a 1 milhão, às vezes, até mais de 1 milhão. Sob a responsabilidade de um único profissional que tem um implemento, um equipamento que muitas vezes ele é mais luxuoso que a própria casa do motorista, né? Os caminhões vêm hoje com ar-condicionado, sofá-cama, fica de pé dentro da cabine, né? Então, os desafios sempre foram inúmeros, desde o roubo de carga, né? Porque apesar de você ter um seguro de carga, cada roubo, cada ocorrência, você tem um agravamento da tua pólice. Isso é que nem o carro, né? Um seguro, mas se você tem um sinistro, quando tu vai renovar, lá se for o teu bônus. Então, o seguro de carga também tem isso. Tem uma participação obrigatória a partir da segunda ocorrência. E por isso que eu fui também presidente da FETRANSESC, 2016 a 2022, uma história longa que nós fizemos lá um projeto de lei que cancela a inscrição estadual do receptador e criamos uma delegacia especializada em roubo de carga. Então, naquele momento, nós conseguimos reduzir muito o roubo de carga em Santa Catarina. Só que foi um trabalho feito em Santa Catarina. Agora, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é o caminho que a gente normalmente faz para levar pelo menos 80%, 90% da produção, né, que vai sentido São Paulo, o problema continua, principalmente São Paulo e Rio. Então, os maiores desafios são esses: imaginar o motorista sendo assaltado, ficar preso, né, 2, 3, 4, 5 horas até desovar a carga, às vezes no meio do mato, encapuzado, sem saber se ele vai sobreviver ou não. E ter, logicamente, o furto da carga e muitas vezes do caminhão. Então, você tem aí, a empresa de transporte, de um modo geral, já não faz mais o seguro total, porque é muito caro. Então, o risco do caminhão é da empresa de transporte. E ele tem um seguro contra terceiro, que cobre acidentes contra terceiros apenas. Então, o eventual roubo de um caminhão seu vai patrimônio de 1 milhão, 1.200.000, dependendo do... É um investimento alto, né? Alto. Principalmente depois da pandemia que dobrou, né? Porque o caminhão é aço, é alumínio, é ferro, é borracha, isso tudo dobrou de preço. Então o caminhão que era 500 virou 1 milhão, o cavalo, né? Depois mais um implemento de 200 a 400 mil. Então, é muito patrimônio na mão de um motorista, apenas, no CPF, né? Que, logicamente, tem nas estradas a grande incidência de bebida, álcool, drogas, né? Então você está sempre sujeito a essas coisas, né? Mas de um modo geral, o maior problema nosso é a infraestrutura. Você sabe muito bem os congestionamentos, e o Ministério do Trabalho tem fiscalizado hoje praticamente em tempo real, né, a nossa atividade, como qualquer atividade. Então você tem que cumprir uma jornada na estrada. E a parte de ter uma pessoa dirigindo um patrimônio desse valor, como é que funciona para te fazer a aquisição de um motorista para dirigir? Porque ele não está levando somente um caminhão, ele está levando uma carga toda e a vida dele também está ali dentro, né? Sim. Como é que funciona essa
Na verdade, eu também fui, quando presidente da FETRANSESC, do Conselho Regional do SESC-Senat, que é o nosso Sistema S, que tem uma unidade aqui na Santos Dumont, do lado dentro daquele centro de eventos que tem ali Antes do aeroporto. Tem uma baita, mas é muito grande. Foi na inauguração. Foi na inauguração. Se você for lá, tá lá a placa, meu nome, né? Então, eu tava lá, eu vi o senhor descerrando a placa. Então ali tem uma estrutura nossa em todas as grandes cidades, por exemplo, Itajaí tem, Florianópolis tem, Criciúma tem, Concórdia, Lages, estrutura Blumenau, e tem ali um simulador, por exemplo, que faz treinamento com motorista, tem salas de aula para dar aula de melhoria, né, na condução, tanto em economia quanto em segurança, né? Então é muito treinamento, mas de qualquer maneira está sempre sujeito a entregar um patrimônio desses, mais a carga nas mãos de um profissional, que de um modo geral ele é responsável, mas sempre tem um outro que em toda atividade, né, ele pode realmente fazer um estrago danado. Cometer uma falha. Aquela situação que aconteceu no Morro dos Cavalos, para mim ali havia uma alta velocidade, né? Porque tu vê aquele caminhão entrando naquela curva e tombando. Eu assisti umas 10 vezes aquele vídeo para tentar entender. Para mim ele deu naquela mureta e tombou. Mas ele vinha numa velocidade interessante. E muitas vezes cansado. Então a carga horária, às vezes é pelo congestionamento. Pegou um congestionamento de um acidente de 2, 3, 4 horas e aí começa, quer chegar no destino, enfim. Então esses são os grandes riscos e as grandes dificuldades no setor de transporte. Né? O Ari, hoje a Civil, até no mesmo sentido da pergunta do Edson, a contratação do profissional, ele é terceirizado pela Civil ou vocês têm um responsável pelo RH lá dentro da Civil? Temos lá um RH dentro da Civil que faz todo o processo seletivo, né? Logicamente olhando para a experiência dele em outras empresas e fazendo todas as consultas, gerenciamento de risco também, né? Desde se ele já se envolveu eventualmente em alguma ocorrência de roubo de carga, principalmente, porque tem, às vezes, também... Puxa a capivara do cidadão, né? Puxa. Então, toda essa pesquisa é feita dentro da empresa. Então, ele precisa realmente ter um comportamento exemplar para poder, na hora que sai de uma empresa, ser contratado numa outra. Né? É necessário, não tem como. Esses 35 anos de Aceville, a expansão que se deu, né? A tua vida saindo do Rio Grande do Sul e passando por quase toda a Santa Catarina, pelo menos oeste, Vale do Itajaí, chegando em Joinville, te capacitou para ser uma grande liderança no ramo empresarial. Né? Muitos amigos, muitos conhecidos, né? E aí monta sua própria empresa num setor que, em tese, era fragilizado há um tempo atrás. E você consegue, através de muito esforço, montar uma federação ou algo similar. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós essa tua experiência à frente da FETRANSESC. Na verdade, a FETRANSESC é uma entidade que tem mais de 30 anos, né? Ela existe há mais de 30 anos. Eu, quando saí do Unibanco, eu fui convidado logo na sequência, ainda quando estava do lado da minha casa, com um galpãozinho de 100 metros quadrados. Eu recebi o telefonema do presidente do CETRACAG, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas aqui de Joinville, que fica em frente ao cemitério vertical, ali na Alto Pardécio, próximo da rodoviária, para me associar, porque eles precisavam de mais associados e precisavam também renovar a diretoria. E eu era um jovem de 35 anos, ele viu em mim o potencial para ajudar lá no CETRACAG. Eu me associei na época, a convite do Otto, que foi o presidente, era o presidente na época, e entrei na diretoria e depois me tornei presidente em 2012, do CETRACAG, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Joinville. E como guarda-chuva no estado tem a FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Transporte. Então são 13 sindicatos no estado que estão subordinados à federação. E eu, nessa minha associação ao sindicato, logo na sequência, 2006, veio uma proposta da federação de nós criarmos uma cooperativa de crédito.
no segmento de transporte, que é uma instituição financeira voltada ao segmento de transporte para ajudar o transportador. E eu fui um dos sócios fundadores dessa cooperativa, como integrante da diretoria do sindicato. Minha conta é número 4, são 23 sócios fundadores, são 5 de Joinville e tem o restante no estado todo. E aí, pela minha experiência de bancário, no ano seguinte eu me tornei conselheiro fiscal dessa cooperativa, depois do conselho de administração, depois me tornei presidente em 2014 desta cooperativa. Como é que é o nome? Transpocred. Transpocred. Tem, acho que na frente da rodoviária, não tem? Tem ali junto à Olívia Mota. Isso. Ali tem um posto de atendimento e tem outro na Rui Barbosa. São 2 postos de atendimento aqui em Joinville. Essa cooperativa ela tinha 9 unidades em Santa Catarina, que nós ajudamos a criar. Uma começou dentro do próprio sindicato, depois saiu para fora, enfim, ficou pequeno lá dentro. E aí, em 2014, me tornei presidente dessa cooperativa, que já tinha uma experiência assim como conselheiro fiscal, conselheiro de administração, como bancário. Aí nós fizemos um plano de expansão na cooperativa. 2 anos depois, em 2016, surgiu a oportunidade de eu concorrer à FETRANSESC. Era a Federação da Empresa de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina. Me candidatei, saí a campo fazendo a campanha na época, junto aos sindicatos, uma proposta de trabalho. Eles também estavam reivindicando um empresário ativo para estar à frente da federação, porque o empresário ativo tem as dores, né? Sabe o que é uma trabalhista, sabe o que é um caminhão, um pneu, enfim, né? E fui bem sucedido, me elegi presidente da federação e junto com a federação veio o Conselho Regional Senat, que é aquela entidade que você conheceu ali na Santos Dumont, que nós tivemos o privilégio de construir, inaugurar e está operando até hoje. Ali dentro dessa estrutura, Elton, nós temos 8 cadeiras odontológicas, deve ter visto, né, pela inauguração, que dá assistência odontológica a todos os trabalhadores e familiares do segmento de transporte. Então, ela é, assim, o sistema S do transporte, como é o SESI, o Senai para a indústria, o SESC para o comércio, enfim, nós temos o nosso sistema S. E tive o privilégio de ser presidente de 2016 e 2022. Quando, então, 31 de maio de 2022, eu me desliguei, né, eu renunciei a 4 entidades. Como presidente da FETRANSESC, eu era conselheiro do sistema AILOS, que compõe as 13 cooperativas, entre elas a Credicop, que viu há pouco aí um material ali na outra sala, né? A Credicop. São 13 cooperativas vinculadas, então cada presidente de cooperativa fazia parte do conselho. Então, em 2022, 31 de maio, 4 meses antes da eleição, eu fiz 4 renúncias. A Transpocred, o Conselho do Sistema AILOS, a FETRANSESC e o Senat, para concorrer a uma vaga de deputado federal. Olha só, então, dentro desse processo, tu já vem trilhando algumas disputas políticas, mas agora... Na área empresarial, e aí veio a ideia do grupo, né, do Estado de Santa Catarina, e nós, do transporte, temos em Brasília um representante que pudesse trabalhar em favor do transporte. Dentro desse processo político, qual foi a lição que você tirou? Porque uma coisa é nós olharmos os candidatos que lá estão. Outra é a gente estar disputando uma eleição, sabendo se vai ganhar ou perder, mas a gente está ali na disputa. Qual foi a lição que tu tira dessa empreitada? A eleição de 2022, ela ficou caracterizada como a eleição dos extremos, né? Venceu a extrema-direita e a extrema-esquerda. Quem tinha um posicionamento alinhado aos extremos. Aos extremos se elegeu. Vou citar um exemplo, o Rodrigo Coelho, que para mim deveria ter se reeleito, né? Seria muito bom para Joinville, que foi um deputado que trabalhou muito por Joinville. Experiente, né? Ele não era de extrema esquerda nem de direita e ficou pelo caminho. Vou citar um exemplo, por exemplo, Chapecó se elegeu a Carolina Detoni, fazendo 229 mil votos, porque era extrema-direita. Mas a Detoni não veio para Joinville e fez mais votos aqui em Joinville do que eu. Exatamente. Ela fez voto em todo o estado de Santa Catarina. O XAI de Chapecó do PT se elegeu com 169 mil votos, extrema-esquerda. Então tem Rodrigo Coelho, que ficou pelo caminho, Darcy de Matos, que ficou pelo caminho, Paulinho Bornhausen, que não se elegeu, Ângela Min, que não se elegeu,
Eu, no meu caso, Valdir Colato, que tinha sido deputado federal, alguns mandatos e não se elegeu. Então foi uma eleição que, dada a polarização, né, extrema-direita e esquerda, que foi realmente quem conseguiu. E eu consegui fazer votos em 281 municípios pelo trabalho que eu vinha realizando, mas não o suficiente. Eu sou hoje terceiro suplente aqui do estado de Santa Catarina pelo PL. Por uma primeira eleição, tu fosse muito bem votado. Sim. Eu acho que, considerando que eu nunca tinha disputado nem a vereador, enfim, consegui 32.601 votos, eu sempre digo, dá 2 estádios do JEC lotados. Exatamente. Desculpa, não, eu queria fazer essa pergunta dos extremos, né, da polarização. Não é nem extremos, né, porque teve gente ali, por exemplo, o Jorge Guetem. Ele tinha 22. Pois é. Ele foi beneficiado. Mas ele é um cara que não é extrema. Quem conhece ele, sim. Ele é uma pessoa igual ao Ari, assim, de diálogo, de conversa. Eu acredito que ele foi a exceção pelo 22. Onde eu quero eu não sabia votar, é o 22. Vou votar no candidato do Bolsonaro. E ele também era o primeiro suplente e já vinha Sim, ele já tinha vindo, já tinha um recall, né? Já estava trabalhando e tal, mas onde eu quero dizer, foi uma das poucas exceções. Exatamente. Então ele levou sorte porque estava no 22. Também. A eleição dessa vai ser ano que vem. Que ele mudou, sai do 22, vai para os republicanos e vão ver como é que é o estofo dele, né? Vão ver quantos votos ele realmente vai ter, que é dele, que ele vai fazer. E Ari, pendurou a chuteira ou ainda tem lenha para queimar na política? Eu diria para você que o meu projeto foi em 2022. Neste momento, eu não saberia te responder com toda certeza se eu vou me candidatar ano que vem ou não. A princípio, não. A princípio, não. Hoje você desempenha uma função governamental, né? Você está à frente de um banco, né? Agência de Fomento. Mas o nome é Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina, né? É o homem que está com dinheiro. Não, né? eu ia dizer agora, né? Ele tinha o sonho de ser banqueiro. Era bancário, que ser banqueiro agora é presidente de um banco, né? Claro, de fomentos, não é para o consumidor final, mas né, tá quase lá, né? O Badeschi veio a convite do governador, dado o meu desempenho como deputado e principalmente pela minha experiência na instituição financeira. 15 anos como bancário e depois dentro da cooperativa como presidente, enfim, né, toda essa... Desde a criação da cooperativa até ela crescer do jeito que cresceu, quando eu assumi a presidência da Transpocred, nós saímos de 9 unidades de atendimento para 33 em 3 anos. Um plano de expansão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então, ela deu um salto muito grande. Então, a minha experiência na instituição financeira, ela já vinha dentro dessa minha experiência na Transpocred. E o governador sabia disso, né? Ele me convidou para assumir o Badeschi e eu estava já fazendo a sucessão aqui na empresa com a minha filha mais velha, a Daniela. Eu já vinha fazendo desde a pandemia isso, e aí eu resolvi aceitar o convite porque experimentar o que é uma... vida privada, a vida pública comparada com a privada. E as pessoas me perguntam muito, qual é o desafio de você ser presidente de uma entidade, uma instituição pública? Eu tenho respondido a eles de que quando você dá condição ao trabalhador, quando se trata ele de uma forma humanizada, com respeito, ele responde. Isso foi quando nós criamos a delegacia especializada em roubo de carga. No primeiro momento, a delegacia não tinha sequer uma viatura. E eu fui a Brasília, consegui recurso para doar a primeira viatura, para doar a segunda viatura, para doar a terceira viatura, para doar um drone, para eles realmente chegarem aonde, às vezes, a viatura não chega, né? Nos fundos de fábrica, nos fundos de galpões. E aí você percebe o quanto o funcionário público responde, quando se dá a condição para ele. Porque ele não responde quando ele não tem estrutura, quando ele não tem condição. A grande maioria tem funcionários públicos ruins, tem como no setor privado. Mas a diferença é que no setor privado, querido, passa no RH e vai embora. E no Badeschi, setor público já é um pouco diferente. E no Badeschi nós encontramos uma instituição que tinha 65% do quadro em home office ainda. Foi bem desafiador, porque nós pedimos para todo mundo voltar no dia 1º de agosto. Todo mundo torceu o nariz. Todo mundo que estava lá torceu o nariz. E, enfim, foi
uma reação muito negativa no primeiro momento, mas nós queremos, eu e o diretor Neirin, que é o diretor de operações, que veio do Banco do Brasil, 39 anos, ele foi superintendente do Banco do Brasil, está comigo, a Luana, que era do governo anterior, permaneceu, e agora se juntou ao Laudelino, são 4 diretores, nós queremos deixar um legado no Badesc. E para isso, e atendendo o pedido do governador, quando nós assumimos, no dia da posse, ele falou, Ari, você pode emprestar dinheiro para a média, para a grande, para as prefeituras agora, tem que dar uma atenção especial para o pequeno e microempreendedor. Atenção especial para o pequeno e microempreendedor. Porque o médio e o grande consegue se virar nos bancos, e o pequeno não. Por isso que ano passado nós fizemos 525 milhões de reais em Pronamp para o pequeno e microempreendedor, contra 42 milhões em 2023. Um crescimento de 1.141%. Saímos de 386 operações. O pequeno e microempreendedor em 2023 para 4.700 operações em 2024. E o nosso volume de contratações no Badesc no 2024 sobre 2023 foi 269%, com a mesma equipe. É isso que eu digo, quando você tem olho no olho, quando você chama para contribuir, para ter pertencimento daquilo que vocês têm, que nós dissemos sempre para eles, nós estamos aqui de passagem, nós queremos deixar aqui um legado para vocês. Então existe um programa lá de fazer um PDI, programa de demissão incentivada para aquele pessoal mais antigo que já quer se aposentar. Nós queremos fazer um plano de cargos e salários que ele tenha condições de crescer por produtividade. E nós queremos realmente pagar sobre participação sobre os lucros. Que esse é a obrigação do empreendedor de poder dividir com aquele que está na... Eu, quando fui presidente do SESC-Senat, voltando um pouco, meu primeiro pedido a nível Brasil foi um plano de saúde para os colaboradores. Aí ficou todo mundo assim, pô, mas você é presidente do patronal ou do laboral? Eu sou do patronal, que tem o laboral como nosso maior patrimônio. E aí, no dia que eu coloquei o plano de saúde para discussão, 6.500 colaboradores a nível Brasil, teve quem disse para... Eu sou contra, porque depois que dá, não tira. Eu não estou propondo dar para tirar, estou propondo dar para reter o colaborador, o funcionário, né? Produzir mais, claro, e fazer justiça. Eu acho que não dá mais para ver colaboradores do SESC-Senat fazendo vaquinha para ajudar o colaborador de um determinado unidade porque está com problema de saúde. Então, nós temos que ter o plano de saúde. Então, eu sempre tive um olhar, a empresa vai bem se o empregado estiver bem. Então, no Badesc nós olhamos para eles também. Nós queremos fazer um PDI para ajudar aqueles que estão cansados. Que já querem sair. Então... Queremos fazer um programa de cargos e salários. Pelo amor de Deus, vai chegar o Natal e não vai chegar meu dia de aposentar. Na verdade, aposentar eles têm condições, mas eles querem sair com algo a mais. Com a gasolina. E a gente tem condições de fazer isso porque porque está desde 2011 sem fazer um concurso público lá, né? Então, aí, a partir daí, sim, sai 25%, por exemplo, do quadro, a gente tem condição de fazer um concurso público, aí sim, com salário já de entrada menor, adequado, aí tu vai crescer de acordo com a produtividade, então é por aí. O Ari Rabaioli, funcionário, empresário, político, o Ari Rabaioli, família. Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que tu é um cara muito família, né? E tu acabaste de dizer aqui que tu preparou uma das tuas filhas para estar assumindo a empresa, né? Ou pelo menos uma parte dela. Sim. Como é que funciona essa tratativa? Na verdade, eu sempre valorizei muito, por mais que eu sempre tenha tido uma agenda muito puxada, antes como gerente do Unibanco, sabe que na minha época, né, 35, 40 anos atrás, tudo era manual. Tinha nada em sistema, né? Então era muito trabalhoso. A agência de Joinville tinha 70 colaboradores. No dia de hoje teria 15, né? Tudo informatizado, tudo já. Então era muito desafiador e te tomava muito tempo, reuniões quinzenais, enfim, né? Mas eu sempre procurei destinar um tempo para a família, né? Quando saí da condição de empresário de empregado para empreendedor,
É muito puxado também a agenda, porque você tem que trabalhar muito mais do que se vinha trabalhar no banco. Então era muito comum eu 10, 11 horas da noite estar trabalhando. E no começo é mais puxado ainda, Mais porque puxado. até tu criar Você tem uma que fazer estabilidade de financeira, tudo. né? Tu tem que fazer de tudo. Tu é o comercial, tu é o financeiro, O tu é o office operacional, tu é o office boy, tu faz tudo, né? Mas eu sempre reservei um tempo para a família, eu acho que é fundamental, é a base de tudo, né? Se você não tem uma boa família, você não chega a lugar nenhum. Você mesmo acompanha as redes sociais, você sabe que cada neto que faz aniversário, eu faço uma publicação. É uma festa, né? É uma festa, então... E não tem coisa melhor que netos, né? Fizemos uma viagem... Não sei, não sou avô ainda. Tenho 3. Sou um guri, eu sou um guri. Fizemos uma viagem com a Disney, com toda a família, 15 pessoas da família, né? Todos os netos, minhas filhas, tudo junto. Então, Bacana. realmente tem que estar muito alinhado com a família, acho que tem que dar atenção, porque passa, né? Quando tu veja, são adultos e sempre procurei ter um tempinho para eles também. Nós estamos no estado de Santa Catarina, que na minha avaliação é o melhor estado da federação hoje para se viver, para ter negócios, para criar família, em função de um arcabouço que nós temos aqui. Eu até digo para os amigos em algumas conversas que Santa Catarina é um estado que, se nós não tivéssemos a classe política, o estado funcionaria muito bem. A gente passou por uma experiência aí, sai governador, entra governador, naquele processo lá do Moisés, e conseguimos ver que o estado ele é bem gerido por um grupo de pessoas que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Só que agora, no governo do Jorginho Melo, né, do qual você faz parte, a gente consegue ver o Estado funcionando, mas existem alguns gargalos na política. E esses gargalos, na tua visão, é por falta de ter pessoas que já tiveram uma vivência no mundo empresarial? Porque o nosso amigo Dinfo Kenning, uma vez ele fez uma fala: há mais tempo eu tivesse vindo para a política, porque tem uma visão empresarial. E muitas das pessoas que estão no governo não têm essa visão, né? Então, hoje, dentro de um processo que Santa Catarina vive, o empresário indo para a política somaria mais? Eu acho que sempre contribui, né? Quem já passou pela vida privada, né? Você assumir um cargo público sempre contribui mais. Mas eu posso te garantir, eu faço parte do colegiado do governo Jorginho Melo, e eu não vi até hoje em Santa Catarina um governador que trabalha igual a ele. Ele realmente trabalha de segunda a segunda, ele não tem horário, ele faz reuniões com os gestores, né, os secretários, enfim. O colegiado dele, né, ele olha a despesa, a lupa, ele tem se preocupado desde as diárias, quem vai a Brasília, porque tem lá uma coordenação nacional, uma secretaria de coordenação nacional que pode resolver, você não precisa ir lá. Ele tem um olhar muito voltado à redução de custos. A gestão. A gestão mesmo. Eu não imaginava que ele, Jorginho Melo, que veio do Legislativo, ele tivesse uma atuação no Executivo como está tendo. Ele começou o governo atacando fortemente na fila das cirurgias. A gente sabe que isso é extremamente desafiador, mas no primeiro momento ele fez convênio com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, pegou dinheiro de um, de outro, e vamos lá, vamos fazer essas cirurgias que estão aí na fila há muitos anos. Hospitais, ele vem ajudando o Hospital São José de Joinville, acho inédita essa ajuda na folha de pagamento do Hospital São José. Vem se preocupando com a saúde de um modo geral. A Estrada Boa é um projeto que realmente tem trazido muito resultado, né, nas rodovias de Santa Catarina. A federação que eu participava, que hoje tem um amigo meu como presidente, ele disse para mim, olha, é obra para tudo que é canto em Santa Catarina, nas rodovias federais. Aquele problema ali da Antônio Raio, com a 101, aquelas alças ali, isso era um problema de anos. Amenizou, né? Ninguém resolvia muito, ninguém resolvia porque tinha ali uns caras que se apoderaram daquelas áreas, tiveram que ser indenizados para saírem de lá, enfim, o governador foi lá e resolveu muito rapidamente, inaugurou as duas alças, agora está inaugurando as duas últimas.
E está aí com esse projeto Via Mar, que para mim ele é fantástico, ele precisava ter sido pensado há 15, 20 anos atrás. Então o governador ele tem uma visão de 15, 20 anos para frente, ele não está preocupado em fazer uma gestão de 4 anos, e nem de 8. A visão dele é, porque se for imaginar, ele não vai inaugurar a Via Mar no governo dele, mesmo que se reeleger. Esse é o problema. Mas ele vai fazer um primeiro pedaço. Qual é o primeiro pedaço? Joinville, Araquari. Talvez não seja, é ali naquela região de Itajaí onde que é mais... Ali eu acho que é o principal, né? Ali é sério. Ali é sério. Então talvez o primeiro pedaço seja ali. Mas ele vai começar, a ideia é botar uma PPP, e daí essa PPP que ganhar vai extrair o Estado daquilo que ele já investiu, mas ele está muito acelerado nessa via do mar, que para nós aqui vai ser fundamental, porque não dá mais para continuar. Vai gargalar de um jeito que vai parar. Ari, esse é o grande desafio do gestor público, né? O se desnudar-se das suas vaidades, das suas, não tenha dúvida dos disso. seus apetites políticos, digamos assim. Sim. Porque se eu não tiver uma visão para Santa Catarina, ou a cidade em questão daqui a 20, 15, 50 anos, tudo que eu fizer vai ser algo rápido, mas que daqui a 4, 8 anos ninguém vai lembrar. Sem dúvida. Então é como tu falou, você quer deixar um legado no Badesc. E o gestor público ele tem que ter essa visão, deixar o legado para daqui a 100 anos, aquela geração daqui a 100 anos estudando o livro de história, vai lembrar do nome dele, da família dele, do sobrenome, que construiu algo decente para a cidade. Vou te dar um exemplo. Cleverson na Secretaria da Fazenda. O cara já foi gestor privado, o cara já foi, né, participou aqui da vida privada. Tem o histórico, né? Tem o histórico, isso muito bem escolhido, né? Quando ele colocou a Carmen Zanotto como secretária da Saúde, agora está lá o Diogo. Quando ele pegou o Silvio Dreves aqui de São Bento, que já foi prefeito, mas já foi empresário também, é empresário, na Secretaria de Indústria e Comércio, são secretarias realmente extremamente importantes. Quando botou o Kennedy fazendo aquela limpeza do Detran, coisa de anos que ninguém fazia. Não tem mais carro apodrecendo em pátio do Detran. E tu vai precisar renovar a carteira de habilitação, tu vai ali agora é rápido. No mercado ali, tu vai... Não, no Condor também. Condor. Em 2 horinhas ali tu renova a tua carteira. Antigamente era uma novela para renovar a carteira. E sem contar que os fantasmas saíram todos, né? Então ele, na Celesc, ele colocou realmente o pessoal para trabalhar, alta tensão, porque ele se preocupava com as empresas que estavam ameaçando sair de Santa Catarina. Hoje o Jorginho está fazendo uma gestão impecável. Ele é muito trabalhador. Ele não tem, eu acompanho a agenda dele, ele não tem sossego, ele não tem preguiça. Aqui para Joinville, eu duvido que um outro governador tenha vindo a Joinville quanto ele já veio aqui para Joinville. Quero aproveitar essa fala do Ari e convidar o governador a sentar aqui conosco. Vem aqui, Jorginho, vamos conversar um pouco. Aliás, o convite eu fiz também para o nosso prefeito Adriano. O secretário de comunicação está me devendo a resposta. Não, mas o Adriano vem, né, aqui do lado. A gente está aqui para dialogar, para avançar. O Adriano está fazendo tem uma boa relação com o Jorginho. Isso é inteligência. Né? Podemos entrevistar os dois ao mesmo tempo. Por que não? Isso já foi dado aí, a ordem de serviço para duplicação da Dona Francisca. A gente sabe o quanto tem do PIB de Santa Catarina naquela Dona Francisca ali, né, com o Parque Perini. O que já foi feito aqui para Joinville, perto do que já tivemos de governos anteriores, a quantidade de vezes que ele veio aqui, ele realmente é muito trabalhador. O Elton Zatar Guerra, meu colega aqui de bancada, ele falou a palavra certa. Tem que deixar as vaidades de lado e mostrar serviço, porque o cidadão é contribuinte, o cidadão paga impostos, e nada mais do que nós termos serviços de relevância, né? E a gente vive num país onde há muita disputa política. Sim. Né? De um lado tem um povo, do outro lado tem outro. Graças a Deus que a gente consegue ficar numa posição onde as coisas estão acontecendo. Nem sempre vai acontecer do jeito que nós queremos, mas a opinião pública tem que estar em cima. Inclusive, quando ele soube que nós tínhamos problema de mão de obra, de motorista, ele lançou plano aí, junto com o Detran, junto com o nosso Senat, emprego na pista.
Então ele está dando 35 mil novas habilitações ou mudanças de categoria para a nossa atividade. Achei muito boa essa iniciativa, hein? Então, em todas as frentes, quando tu leva o problema para ele encontra uma solução. Eu vou fazer uma pergunta para ti, Ari. É uma pergunta que vai na contramão do teu grande negócio, que é uma empresa de transporte sobre rodas. Sim. Sobre pneus, borrachas, né? Que está nas rodovias. O que tu acha? Eu sei que tu já viajou bastante, já foi para a Europa, já nos Estados Unidos, enfim, já viajou bastante. Mas qual é o teu pensamento das ferrovias? Eu acredito que se é para reduzir o custo do transporte, ela é muito bem-vinda, né? Porque eu sempre falo o seguinte, quando dizem que o país é um país rodoviarista, né? Eu discordo um pouco porque pela dimensão territorial do país. Mas eu acredito que a longa distância não devia ser feita por caminhões. Uhum. Nós temos aqui uma costa que podia ser feita cabotagem, podia ser feita de outra forma já. E eu sempre digo o seguinte, não há concorrência para o caminhão, porque navio não entra na indústria, o avião não entra na indústria, e o trem não entra na indústria. Então, da indústria até um determinado ponto, vai vir trem do Mato Grosso para o oeste. Uhum. Mas quem que pega lá na produção e leva até o trem? O caminhão. Uma boa observação. Claro. Aí quando é oeste, qual vai ser a cidade que o trem vai parar? Chapecó? Quanto é que tem ainda de oeste para o caminhão fazer, né? São Miguel do Oeste, Itapiranga, toda aquela... Chapecó, São Miguel tem 130 quilômetros. Chapecó, a divisa da Argentina, tem 200 quilômetros. E aí você faz você faz a linha férrea, vai fazer para cada cidade um entroncamento. Eu estou dizendo, se é para baixar o custo do consumidor final, é claro que é bem-vindo. Isso não vai concorrer com o caminhão. Eu acho até que a longa distância ela tem que ser feita por um trem, por um navio, cabotagem, navio. Porque, de qualquer maneira, você como transportador, você pode dizer, olha, eu vou começar a fazer o Nordeste via cabotagem. Vou levar a mercadoria daqui até o porto e daí vou lá em Recife retirar e vou fazer a distribuição para o Nordeste. Quando tu diz vou fazer a distribuição para o Nordeste, tu está fazendo a distribuição no tamanho de vários países, né? O Nordeste é o tamanho de 2, 3 países. Então, o Brasil continental como esse tipo de problema, cara, isso não é problema, não é solução, né? Não é problema. Falando nisso, levando solução, essas histórias todas que tu contou para nós, tu resolveu imprimi-las, né? Sim. Fez um livro, né? Conta para nós essa história do livro aí, até porque estamos quase encerrando. Pena que o livro não veio, né? Não veio, mas vai vir. Nós vamos buscar esse livro. Vamos buscar. Na verdade, o livro veio de uma história que eu sempre falo, a minha origem é muito simples, né? Eu vim da roça. E aí eu casei pela segunda vez agora em 2024. Tive uma relação com a minha primeira esposa de 43 anos. Aí muitos falam, mas não deu certo. Deu. 43 anos depois. Perfeitamente. Não deu mais. E essa minha esposa, ela quis conhecer minhas origens. E aí levei ela para Aratiba e fomos lá e ela queria conhecer aonde eu nasci. Ela foi lá, começou a registrar fotos ainda nas escolas que eu estudei, né? Aquela escola que tinha um professor para 5 turmas, né? Que depois desses primeiros 5 anos lá do sítio eu vim para a cidade. E como é que se veio para a cidade? Eu vim com 12 anos. Meu Deus, 12 anos, tu olha para uma criança de 12 anos hoje, imaginar ela sair de casa com 12 anos. E aí eu começo a contar essa história, de onde eu nasci, da minha saída de casa com 12 anos, saindo do sítio, né, para próximo uma cidade para poder estudar. Cuidava de uma pocilga, 150 suínos, para poder ganhar comida e o pouso lá para poder estudar. E depois dali eu vim para Chapecó. E aí eu comecei aos meus 21 anos uma carreira profissional, um bancário. Eu conto toda essa história. Como eu comecei, como eu cresci profissionalmente. Às vezes você, para crescer, tem que se impor, tu tem que falar para o teu superior o que tu quer, tu tem que mostrar, né? Não adianta você ficar só no cantinho querendo crescer se você não mostra, né? Não tem iniciativa. Eu falo, por exemplo, no Bradesco, com 2 meses de carteira assinada, meu primeiro emprego, no segundo mês eu já tinha a chave da agência. Ia lá depois da aula datilografar contrato de crédito rural. Iniciativa minha. Eu não ganhava hora extra. Então eu conto essas histórias todas
como é que tu faz para crescer profissionalmente, como é que tu faz depois para sair de uma condição de empregado para empreendedor, como é que tu faz uma empresa crescer. Eu conto todas essa história. Desde a aquisição da construção do primeiro galpão, que nós fizemos com pé de eucalipto, né, 100 metros lá da minha casa. A compra do primeiro caminhão. Compra do primeiro caminhão, a compra do primeiro imóvel em São Paulo, na abertura da filial numa praça como São Paulo. E eu conto toda essa história e conto a minha passagem pelas instituições, né? Fetansesc, Cetracajo, Cesenat, Transpocred, enfim, a experiência da política, a experiência como empresário mesmo, né? Os desafios que você passa, né, como empresário. Qual é o título do livro? Um Plano para Tudo. Olha aqui, ó. Se você ficou interessado em ler esse livro como eu fiquei, você não pode perder, porque no final desse programa nós vamos colocar aqui um e-mail para você entrar em contato e adquirir o livro. É só entrar nas minhas redes sociais. Aí, no Instagram, Ari Rabaioli, @Ari Rabaioli, já tem lá o post, né, que diz como adquirir o livro. Está no Mercado Livre hoje. Oh, bacana. Está no Mercado Livre. @Ari Rabaioli. Depois o Mosca coloca aqui na edição no rodapé, @Ari Rabaioli. E agora em maio eu vou participar também da Feira do Livro, que não me lembro exatamente o dia, mas eu também vou participar lá para tentar. Eu fiz também um lançamento aqui numa festa minha de 70 anos, né, no Tênis Clube, esses dias, 15 de março, o dia do meu aniversário. Para aqueles convidados, que eram 210 convidados naquele evento, cada um já levou um livro autografado, né? E tem alguns já que estão comprando via Mercado Livre e tal, né? Porque, de qualquer maneira, a compartilhar toda essa minha trajetória, desde o meu nascimento lá da roça, a decoração, por exemplo, do meu aniversário foi muito baseado no verde, né? Um arranjo grande de bambu com muita folhagem verde, porque lembra o sítio, né? Lembra o mato onde eu nasci, aquela casa ainda sem luz elétrica, sem banheiro. Só nostalgia. Só nostalgia. Então, sair daquela condição para chegar onde eu cheguei, né? Eu acho que tudo isso, a história, a minha autobiografia, ela ensina muito. A gente tem pouco tempo nesse programa para poder extrair tudo dos nossos convidados. Mas eu quero aproveitar um ensejo e fazer uma pergunta. Já plantaste uma árvore? Já. Então, olha só. Tu plantou uma árvore. Várias árvores. Tem filhos. E escreveu um livro. Então. O cara completo. Completo. Né? Isso e é bom. E tem muita coisa a fazer ainda, porque muita gente aos 70... bota um pijaminha, fica essa aqui é a parte boa. Na praça. Quando o Ari chegou aqui, que ele falou que ele tinha 70 anos, eu particularmente vou dizer, eu fiquei surpreso. Porque tu é um cara dinâmico, né? E falasse a coisa certa agora. O cara faz 60 anos, eu tenho um colega que tem 60 anos, que ontem me disse, eu vou morar na Barra Velha. Eu falei, por que motivo? Não, cara, eu já fiz 60 anos, eu não quero mais. Eu falei, tu estás ficando louco. Quando eu pensei, na verdade, quando eu fui incentivado pela minha atual esposa em escrever o livro, eu queria, vou fazer os 75, os 80, não, faz agora. Lá, quem sabe, tu já tem uma outra história. Com 80 anos, tu escreve a segunda edição com mais histórias para contar. Gente, é o seguinte, chegamos no final, eu quero agradecer o Ari Rabaioli, quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui. Muito bom. A Ótica Relojoaria Cid, sempre cuidando de você. E a Web House Soluções de Nuvens. É você que é empresário, ali lá, se a tua empresa precisar de servidores inteligentes da nuvem, a Web House é o melhor caminho para você. Pinheiro? Cara, é uma quarta-feira assim com chave de ouro. Chave de ouro. A gente tem entrevistado pessoas que contribuem muito com a sociedade joinvilense, catarinense. Os nossos convidados aqui são pessoas de vários segmentos. E o bom é que tem pessoas que são conhecidas pelo nome e que o público não conhece. Então, nós trazemos para cá, a pessoa conta um pouquinho da história dela, né? A gente gostaria de ficar mais tempo com o Ari aqui, porque o Ari é um cara que tem mais histórias, né? Sobre a vida dele, sobre os acontecimentos, mas é uma entrevista que dá um crescimento para essa bancada.
e que fica com gostinho de quero mais, né? Exatamente. Ari, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao podcast e que tu continue trabalhando bem lá no Badesc, ajudando muitos pequenos e micros empresários, que isso é o que mais precisa, né? Sim. Enfim, é deixar o microfone para tu dar o último recado aos nossos... câmera. Ok, quando eu aceitei o convite para vir aqui, para contar um pouco da minha história, e falar realmente que eu sempre incentivei muito o associativismo, o cooperativismo, porque é juntos que a gente cresce, né? Não é individualmente. Então, quando você trabalha um objetivo comum, dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer instituição, eu não tenho dúvida de que o sucesso ele virá para todos que fazem parte daquilo. Então, sempre procurei trabalhar pelo sistema. Quando eu era bancário, eu fazia muito isso pelos trabalhadores. Quando me tornei empresário, eu sempre tive uma relação muito próxima com o sindicato laboral, sempre. Aqui, o presidente do sindicato laboral do transporte de Joinville é o SNI. Eu sempre tive uma relação muito boa, eu sempre dizia para ele, SNI, tem que ser bom para os dois, né? Nós temos que negociar aqui uma convenção coletiva, mas tem que ser bom para os teus colaboradores e para nossas empresas. Então, sempre tive um olhar para aqueles que têm menos condições de junto às instituições financeiras, como os pequenos e microempresários, tanto lá na cooperativa de crédito quanto agora no Badesc, que vem de encontro àquilo que o governador Jorginho Melo sempre nos incentivou. E foi uma orientação dele, dar uma atenção especial para os pequenos e microempresários. Nós estamos fazendo isso, e também, lógico, as médias e grandes, mas numa proporção menor do que os pequenos. O volume de contratação de 2024 foi 269% em relação a 2023, mas o pequeno e o micro cresceu mais de 1000%. Então, quero agradecer mais a você, Elton, a você, Pinheiro, pela oportunidade de falarmos um pouco e uma boa tarde a todos. Hein? Obrigado e seja muito bem-vindo. Gente, na quarta-feira que vem estamos aí de novo e não percam essa entrevista que está maravilhosa.